Senhor, amém? Não ouvi não, amém? Glória a Deus. Que coisa linda, né? Se eu estou feliz por hoje, o reino do Senhor está repleto daqueles que o Senhor escolheu e trouxe para que hoje Ele pudesse liberar uma palavra do altar para a vida de cada um de nós. Porque eu costumo dizer sempre que nunca é o pregador que lança a palavra. Porque antes de nós pregarmos, o Senhor fala primeiro para nós, para que depois a mensagem dele venha ser lançada no altar dele. Porque sendo lançado no altar dele, a gente não tem dúvida de que a direção veio do nosso Deus e não do homem. E hoje, que assim seja, que a direção e a palavra que for liberada neste altar não venha sair da minha boca, que não venha ser a minha voz que venha ecoar no ouvido de vocês, e nem a palavra que saia da minha boca que venha plantar no coração de vocês, mas seja a voz do Espírito Santo de Deus a falar, a ministrar e a plantar a semente que Ele quer plantar e regar no coração de cada um de vocês. Amém? E eu convido aos irmãos a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Hoje aqui, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor é o nosso Deus, amém? E eu convido os irmãos aí no versículo 6 em diante. Capítulo 16, versículo 6 em diante. Amém? Vai dizer assim: sucedeu que, entrando eles, e viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Quando eu li essa palavra na sexta-feira, eu fiquei em dúvida entre ela e outra palavra. Mas o Senhor, Ele nunca deixa os deles confundidos nem enganados. Então hoje, quando eu acordei, o Senhor me fez lembrar dessa palavra e fez eu abrir a Bíblia até ela. E o Senhor colocou um título no meu coração: Deus escolhe os improváveis. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus escolhe os improváveis. Por acaso alguém disse que você era provável? Ou alguém disse que você era improvável? Eu era uma improvável. Mas hoje o Senhor me tornou provável. Porque quem faz é Ele, não sou eu. Quem faz não é o homem, é o Senhor. O homem, ele pode dizer o que quiser ao teu respeito. Ele pode dizer que teu cabelo é feito, a roupa não é boa, a tua aparência não está legal. Mas para Deus isso não conta. Sabe o que é que conta para Deus? É o teu coração. O que conta para Deus é o teu coração. Samuel, quando ele viu o irmão de Davi entrar, ele disse: é esse. Por causa da sua aparência, talvez da sua beleza, dos seus olhos azuis, não sei, né? Mas o Senhor disse: não é esse. O Senhor vai dizer: rejeitei.
não atenta para a aparência dele. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel, ele olhou para a aparência. Mas o Senhor já conhecia o coração daquele a qual Samuel olhou com os olhos carnais. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele vê além. O Senhor vê o que você não vê. O Senhor ouve o que você não ouve. O Senhor sabe o que você não sabe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Absolutamente nada. Mas o Senhor viu alguém que estava lá no campo, apacentando ovelhas. Alguém que ainda não tinha passado pelos olhos de Samuel. Samuel nem sabia que existia outro filho que ainda não tinha passado pelos olhos dele. E ele pergunta: por acaso tu tem outro filho? E Jessé diz: tenho. Então manda chamá-lo. Porque nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar. Muitos só sentarão na mesa quando eu e você chegar. Porque antes do mundo, dos olhos humanos, ver, o Senhor já nos viu antes. Ele já nos escolheu antes. Ou você acha que passa despercebido todas as vezes que você entra no seu quarto e se derrama na presença do Senhor? E você diz muitas das vezes assim: Senhor, eu não sei pregar como fulano, eu não sei orar como fulano. Eu não tenho a condição que fulano tem, eu não tenho as roupas que fulano tem. Mas o Senhor, ele não está preocupado com a tua aparência, com a tua roupa, com a tua forma de falar. O Senhor, ele está preocupado com o que tem dentro do teu coração. O Senhor sabia aquele a qual ele tinha escolhido. Quando Davi chega na presença de Samuel, ele vai dizer: então mandou chamá-lo e vê-lo entrar. Era ele ruivo de cabelos, de belos olhos, de boa aparência, e disse ao Senhor: levanta-te e unge, pois é este. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu entrei no Ministério Jesus é Amor, como eu acabei de dizer, eu era uma improvável. Nem eu mesma dava alguma coisa por mim. Nem eu achei que um dia Deus pudesse fazer na minha vida e através da minha vida. E quando eu cheguei lá, eu cheguei simplesmente porque eu estava precisando. Eu achava que é porque eu estava precisando. Mas o Senhor já tinha me visto antes de eu chegar naquela igreja. O Senhor já tinha me visto. O Senhor já tinha visto minhas noites mal dormidas. O Senhor já tinha ouvido o meu clamor. Todas as vezes que eu estava chorando. Todas as vezes que eu não tinha vontade de sair daquele quarto. O Senhor, ele já tinha me visto. Mas o Senhor, ele usa pessoas para que nós possamos chegar até Ele. E para que Ele possa fazer na nossa vida. E assim foi feito. E ao chegar lá, eu também estava em uma das cadeiras como vocês estão hoje. Só olhava, só chorava. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Mas o Senhor sabia o que eu precisava. O Senhor sabia que dentro de mim existia uma vontade. Existia algo que o mundo ainda não tinha visto, que as pessoas ainda não tinham visto, que muitas das vezes passou despercebido ao olhar humano, mas não passou despercebido ao olhar de Deus. E por eu estar hoje aqui, não é para que eu cresça, não. É para que eu diminua. E para que eu possa ter o entendimento de que se eu estou aqui, é porque o Senhor fez todas as coisas. É porque o Senhor é quem está trabalhando. É porque o Senhor é quem está forjando. É porque o Senhor é quem está lapidando. É porque o Senhor
tratou as minhas feridas, as minhas dores, as minhas angústias, para que hoje eu pudesse estar aqui, para que hoje eu pudesse falar, mencionar a palavra do Senhor Jesus. Davi era um menino, e antes mesmo dele saber que ele tinha sido escolhido, porque uma coisa eu tenho comigo, irmãos, eu não sei vocês, mas antes de eu sair de casa, eu sempre digo assim: Senhor, que antes que eu chegue em tal lugar, que o Senhor chegue primeiro. Que antes que eu faça qualquer coisa, que o Senhor faça. Que antes que alguém fale comigo, o Senhor fale primeiro. Por quê? Porque antes de Davi chegar na casa, antes de Davi se apresentar ao profeta Samuel, eu creio que o Senhor já tinha ido lá onde ele estava. E antes do homem ungir, o Senhor já tinha ungido ele rei. E não é diferente comigo e com você. Não é diferente. O Senhor faz exatamente assim. E tudo isso começou quando Samuel desobedeceu a Deus. E por causa da sua desobediência, o Senhor rejeitou Saul para que ele não fosse mais rei de Israel. A palavra vai dizer: então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu a teu próximo, que é melhor do que tu. E a partir daí começa a escolha do sucessor de Saul, que era Davi. Antes mesmo dele saber, antes mesmo do profeta colocar os olhos em Davi. Eu queria dizer para você que muitas das vezes a gente deixa o outro sempre diminuir o que a gente tem de melhor. E a gente não deixa isso ser exposto, porque a gente acaba se diminuindo também. A gente nunca deixa resplandecer aquilo que Deus quer fazer. A gente sempre deixa aquilo resplandecer em nós, o que o outro diz que nós somos, o que o outro diz que a gente tem que fazer, como a gente tem que ser. Mas muitas das vezes nós não deixamos o Senhor fazer na minha e na sua vida. Então, as qualificações de uma pessoa que agrada a Deus nem sempre vai estar relacionado da maneira que ela se veste, pela sua aparência física, pela sua aceitação social, pelo seu status, pela sua fama. Fica evidente que a razão da rejeição de Saul foi o fato da sua desobediência e por ele não ter um coração submisso a Deus. Talvez o que falta em nós é isso. Nós temos um coração submisso a Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas esquecemos que a única vontade que prevalece na minha e na sua vida é a vontade do Senhor Jesus. Não importa quantos sonhos, quantos planos, quantos projetos você tenha, se não for da vontade de Deus, eu lamento dizer, eles não vão se concretizar. Só vai se concretizar na minha e na tua vida aquilo que for da vontade do Senhor Jesus. E muitas das vezes Ele vai fechar algumas portas que você até pensou que era de Deus, e vai abrir outras que você jamais pensou que era de Deus, para que as coisas pudessem fluir na tua vida, para que as coisas pudessem acontecer na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. E eu glorifico a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de ter conhecido o Ministério Jesus é Amor. E através de lá, tudo acontecer. Muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu pensei, muito mais do que eu imaginei. Foram essas coisas que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida. O que eu quero dizer para você, irmão, que não é fácil. Nunca vai ser fácil.
Mas eu quero te dizer e te encorajar nessa noite, que se você tiver um Deus, todas as coisas se tornam possíveis, ainda que sejam impossíveis aos teus olhos. Assim como foi comigo, assim como o Senhor fez com Davi, o impossível se tornou possível, o improvável se tornou provável. Ele foi ungido rei, ele foi escolhido pelo Senhor. As pessoas só poderiam se sentar à mesa depois que ele viesse. Algumas coisas só vai acontecer na minha e na tua vida. Algumas pessoas vão ter que ver, mas para elas verem, nós vamos precisar chegar e sentar à mesa com os reis, com os príncipes. Porque essa é a palavra do Senhor Jesus. Ele nos faz sentar na mesa. Ele nos faz beber e comer do melhor que Ele tem para mim e para você. Mas para isso, você precisa se submeter à vontade de Deus. Mas para isso, você precisa obedecer à palavra do Senhor Jesus. Amém? Deus tem critérios diferentes. Ele avalia o coração, a motivação, a honestidade, a integridade, a fidelidade, a obediência, a submissão, aquilo que o homem não vê, aquilo que o olhar humano não consegue avaliar, a sua integridade, a dependência, a lealdade, a santidade, aquilo que ninguém mede, que ninguém compra, que muitas vezes passa despercebido ao olhar humano, mas não passa despercebido ao olhar de Deus. Porque Deus vê além. Deus vê além. Deus vê o que há dentro de mim e o que há dentro de você. Deus sabe o teu potencial. Eu não sei o teu potencial. Eu não sabia o meu potencial até o Senhor mostrar, até o Senhor realizar, até o Senhor fazer. E talvez você também não saiba o teu potencial, porque você fica preso ao que os outros dizem, pensam sobre você. Mas Deus vê diferente. Deus não vê a tua condição financeira. O que Deus vê é o teu coração. O que Ele quer de você é o teu coração. É um coração totalmente voltado para Ele. Um coração totalmente sensível a Ele. Porque o que é que adianta nós termos tudo e nós não termos a presença de Deus? O que é que adianta nós termos tudo e nós não estarmos sensível à voz daquele que fala conosco? Ao ponto da gente não ser guiado nem direcionado pelo Espírito Santo. Ao ponto de nós não sabermos distinguir qual é a voz do Senhor e a voz do mundo. Mas sabe por quê? Que muitas das vezes nós não sabemos distinguir a voz de Deus? Porque nos falta intimidade. Nós só podemos conhecer o Pai quando nós temos intimidade. Quando nós nos relacionamos com Ele. É igual o pai e o filho. Se o filho ligar para a mãe, pode ser em qualquer telefone. Na hora que ele disser alô, a mãe vai saber reconhecer a voz, não vai? Assim é o nosso Deus. Para que nós venhamos reconhecer a voz do nosso Deus, nós precisamos ter intimidade e relacionamento com Ele. Mas isso não é só no dia que você quer ou no dia que você está bem, não. É todos os dias. É todos os dias. Ainda que você não esteja bem, ainda que tudo esteja difícil, ainda que as coisas não estejam favoráveis, ainda que o inimigo esteja dizendo que você não vai conseguir, todos os dias você precisa ter a sua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus. Você precisa buscar da presença do Senhor constantemente
na minha e na tua vida. Porque senão você não vai conhecer a voz do Senhor. E qualquer coisa, irmão, vai te roubar o foco e vai impedir de você ser direcionado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos passando por um momento de luta, é fácil a gente ser confundido, é ou não é? Porque um lado fica dizendo, é o Senhor, o outro fica dizendo, tu não está vendo que não é Deus? Tu está vendo que Jesus não vai falar contigo? Tu está vendo? Tu já tem orado tanto, tu chora tanto, tu busca tanto, tu não está vendo que não é o Senhor? Isso é coisa da tua cabeça. Mas sabe por que vem essas dúvidas? Por causa da tua falta de intimidade. Por causa da falta da tua busca. Você precisa buscar mais. Diga amém. Diga assim, eu vou buscar mais. Eu preciso ter intimidade com meu Deus. Aí sim o inimigo ele não vai confundir você. De jeito nenhum. Pode vir as vozes que vier. Mas você sabe o que é e o que não é de Deus para a tua vida. E eu queria lançar uma perguntinha aqui para os irmãos. Como você tem olhado o teu próximo? Como você tem olhado o teu próximo? Porque até a forma que você olha o teu próximo é a forma a qual o Senhor quer olhar você. Como anda o teu coração? Porque até a forma a qual você trata o teu próximo, faz para o teu próximo, ama o teu próximo, é a forma a qual está o teu coração em Deus. Você sabia disso? Quando o teu coração não está bem, igreja, não tem como você dar algo de bom para alguém. Não tem como você refletir algo de bom para alguém. Nós precisamos santificar não só o nosso coração, mas o nosso olhar também. O nosso pensar e principalmente o nosso ouvir. Nós precisamos santificar. Nós precisamos pedir para Deus santificar. Porque até a forma que nós olhamos para o nosso próximo diz quem nós somos em Deus. A forma como está o meu coração diz como eu estou em Deus. Como Deus está habitando em mim. É a forma a qual eu me mostro. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que nós possamos, antes de eu dizer a palavra, que nós possamos ter uma vida de intimidade, de integridade, de santidade, de retidão, não na aparência, mas no seu interior e na sua essência, para que nós possamos ter um coração, como a palavra do Senhor fala, lá em Salmo 51. Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. Nós precisamos ter esse coração. Um coração quebrantado, um coração compungido, um coração contrito diante da presença do Senhor, o Senhor não desprezarás. Lembre-se da história de Davi. Ele tinha irmãos muito mais qualificados para ser o sucessor de Saul. No entanto, Deus não levou em conta a aparência, a habilidade, a experiência, as armas. Afinal de contas, Davi não havia estado no campo de batalha, nem mesmo sabia manusear uma espada. Mas o Senhor olhou para Davi. O Senhor não olhou para a estrutura, o Senhor olhou e atentou para o coração. Um pastor de ovelha que estava no campo. Você está no campo? Eu estive no campo. Longe do ambiente das escolhas humanas. Mas o Senhor viu e falou: achei. Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um dia eu também estive nesse campo. E quando ninguém me viu, o Senhor me viu.
E quando ninguém achou que seria possível, o Senhor tornou possível. E eu creio que enquanto eu estava no campo, sem saber que o Senhor estava me vendo, olhando o meu coração, eu creio que o Senhor disse: eu achei uma segunda o coração de Deus. Eu creio que foi assim. Porque se não fosse, irmãos, eu não estaria aqui. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Porque só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece os espinhos, a trajetória, o caminho que Ele me fez chegar até aqui hoje. E comigo e com você não é diferente. Deus, Ele te viu antes de você sair de casa. E antes de você saber que essa seria a palavra que o Senhor ia lançar neste altar, Ele te viu. E é por isso que você está aqui. E eu creio que assim como Ele, e eu creio que assim como Ele disse para mim, eu achei uma segunda ao meu coração, eu creio que o Senhor está dizendo para cada um de vocês: eu achei um homem e uma mulher segundo ao meu coração. Então que você possa estar sensível à voz de Deus. E que você possa permitir que o Senhor possa fazer o impossível se tornar possível na tua vida. E que o improvável se torne provável. Porque não é da vontade só do homem, mas é da vontade do nosso Deus. E é por isso que Ele te trouxe aqui. Porque Ele viu e sabe as vezes que você tem chorado. Ele viu e sabe as tuas dificuldades, as tuas limitações, as tuas falhas. Mas o Senhor não está olhando para isso. O Senhor está olhando para o teu coração. Tem um coração voltado para o Senhor, mas você ainda não atentou para se submeter à vontade e aquilo que o Senhor quer que você faça. Mas para isso, você precisa abrir mão de algumas coisas. Para isso, você precisa deixar de lado a tua vontade para fazer a vontade do Senhor Jesus. É a vontade dele que tem que prevalecer na tua vida, não é você, não é a tua vontade. Você tem que diminuir para que o Senhor possa aparecer, crescer e fazer todas as coisas na tua vida. Então esteja disposto a se submeter. Mas, irmão, vai doer. Mas uma coisa eu te digo, vai valer a pena. Vai valer a pena, sabe por quê? Porque você vai contar o que Deus fez na tua vida e através da tua vida, para que você possa impactar outras vidas e que eles possam ver que assim que Deus fez na sua vida, o Senhor é capaz de fazer na vida de outras pessoas, amém? Então, continue. Que o seu coração possa estar sensível à voz do Senhor, quebrantado, contrito, disposto a se submeter à vontade de Deus, ainda que te custe alguma coisa, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas, porque o Senhor te vê todas as vezes que você está naquele quarto. O Senhor te vê todas as vezes que você ora, ainda que você não saiba orar. O Senhor te vê quando você diz que você é pequena demais, mas Ele te quer mesmo assim, desse jeito. Porque o Senhor tem algo grande para fazer. Mas se desprenda. Abra mão da sua vontade. Se submeta à vontade de Deus. Que você vai viver o extraordinário. O incomparável. Porque Ele tem te visto. E Ele sabe do teu coração. E assim como Ele disse para mim. E eu creio que Ele disse para mim e disse para Davi. O Senhor está dizendo para ti. Eu te vi. E o Senhor não disse com tristeza, o Senhor disse com alegria. Eu te vi e achei uma menina segundo ao meu coração. Que você possa receber essa palavra. E que no tempo certo, no tempo de Deus, tudo aconteça na sua vida. E que não venha ser por emoção, ou por pressão, ou porque os outros querem que você faça. Mas que você tenha consciência que quando você vier para Deus de fato e de verdade, é porque Ele fez na tua vida, para que Ele possa fazer através dela.
E essa é a palavra que o Senhor deixa para mim e para você, amém? Glorifica o nome do Senhor Jesus.